No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, sempre com as principais informações de Bento Gonçalves e também da nossa região. Na edição de hoje você confere com a gente. CC da Prefeitura é investigada por suspeita de praticar advocacia administrativa. Promotoria analisa se a servidora usou do seu cargo comissionado no Poder Público Municipal para defender interesses particulares. Registrado o 7º homicídio do ano em Bento Gonçalves. Brigada Militar registra novas ocorrências por tráfico de drogas em Bento, Carlos Barbosa e Garibaldi. Município recebe mais 1.400 doses da vacina contra a Covid-19. Uso de leitos na UTI, de respiradores e de internações por Covid-19 continuam caindo em Bento Gonçalves. E termina nesta semana o prazo para o pagamento do IPVA com descontos. Os principais destaques do Jornal TV Com, que inicia agora. E a semana começou com instabilidade e períodos de nebulosidade na maioria das regiões gaúchas ao longo da segunda-feira. O sol aparece entre nuvens também na terça-feira, mas no decorrer da semana, a chuva é esperada na grande parte das regiões gaúchas. Por se tratar de uma precipitação de verão, poderá não ocorrer em alguns lugares. A terça-feira será marcada por tempo instável em parte do Rio Grande do Sul. Há risco de temporais e chuva a qualquer hora, especialmente no oeste do estado, inclusive em São Luís Gonzaga. Algumas pancadas podem começar já pela manhã em áreas do norte gaúcho, como a região de Passo Fundo e no extremo sul catarinense. Nas demais áreas da região, inclusive em Florianópolis, o dia vai começar com tempo abafado e ocorrem temporais entre a tarde e a noite. Em Porto Alegre, mínima de 23, máxima de 31 graus, e em Curitiba, mínima de 17, máxima de 26 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica a presença do sol em meio às nuvens, podendo ocorrer chuva rápida ao longo do dia e também à noite. Para a terça-feira, as temperaturas devem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 29 graus. E a gente abre essa edição do Jornal TV Com um caso envolvendo uma servidora da Prefeitura de Bento Gonçalves lotada em cargo em comissão, o chamado CC. Ela é investigada pelo Ministério Público Estadual por suspeita de praticar advocacia administrativa. Responsável pelo caso, o promotor Alessio Silveira Nogueira fala sobre a investigação em que o Ministério Público apura se ela utilizou do seu posto e a estrutura do poder público para defender interesses particulares dela ou de terceiros. Essa apuração ela teve início na promotoria vinculada à vara de execuções criminais. Então lá, diante de algumas situações envolvendo denúncias da comissão carcerária vinculada ao núcleo de ação social da Secretaria de Desportos de Bento Gonçalves, denúncias relacionadas à situação de apenados no sistema carcerário. Isso chamou a atenção da colega na ocasião, porque havia ou há ainda, porque a gente está apurando, né, uma zona cinza aí entre o que seria o interesse coletivo e o interesse privado, não apenas desses apenados, como também dos advogados que atuam em favor dele. Então haveria na visão dela, esse início de mistura, assim dizer, entre a área pública e a área privada, que motivou que ela iniciasse a apuração. Ela colheu alguns elementos prévios e chegou à conclusão de que não era na promotoria da execução criminal que devia seguir adiante, e sim na promotoria criminal responsável pelo Juizado Especial Criminal, relacionado ao crime de advocacia administrativa, e na área de improbidade administrativa relacionado à atuação da administração pública. Então, para mim, veio essa parte relacionada à improbidade. Eu tomei algumas providências iniciais e instaurei inquérito civil, que está agora dependendo apenas de algumas providências adicionais para a gente ter uma conclusão. É necessário que a gente tenha os passos, né, na sua ordem.
primeiro é verificar se há uma irregularidade mesmo. Nós estamos diante de uma situação que ela está, como se diz, ela está nebulosa, né, em relação às atuações, ver especificamente o que teria transbordado a atuação pública exatamente. Mas uma vez constatada uma irregularidade, tem que se avaliar a que ponto houve a intencionalidade disso, né? E caso isso se confirme, aí nós temos já o terreno da improbidade administrativa, que pode virar uma ação judicial. Caso haja irregularidade, mas a gente entenda que ela não foi de monta caracterizar a improbidade administrativa, uma ação judicial, com todas as consequências da improbidade, né, a gente pode entender, expedir uma recomendação para o poder público, para que, enfim, a situação seja regulada, porque nós temos aqui, na verdade, o tanto o NAS quanto a Comissão Carcerária são entes que estão ainda sem uma formalização no plano jurídico. Então isso aí também complica um pouco a nossa apreciação da situação como, né, de maneira geral. Mas, de qualquer forma, pode ser expedida uma recomendação para o poder público nesse sentido, de regularizar a situação, ou enfim, de não prosseguir com ela, se a gente entender que é uma irregularidade insanável. E isso também seria a conclusão do inquérito civil, não viraria ação, não seria arquivado e viraria uma recomendação, que, claro, se não cumprida, pode ensejar uma ação. Então a gente trabalha com esse horizonte de medidas. O inquérito foi aberto em 26 de novembro de 2020, mas antes disso, pelo menos em julho do ano passado, o assunto já tramita junto ao Ministério Público do Rio Grande do Sul. Os candidatos selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, deste ano, devem comprovar até quarta-feira, dia 27, as informações prestadas no momento da inscrição. São mais de 162 mil bolsas. Tem ofertas em todos os estados e também no Distrito Federal. Para concorrer a bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda bruta mensal de um salário mínimo por pessoa. Há ainda outras formas de ingresso. Mais detalhes você confere na reportagem. Para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. O candidato deve ter cursado o ensino médio completo em instituição de ensino pública ou com bolsa em escola da rede privada. O estudante também precisa ter feito o Enem 2019, ter alcançado no mínimo 450 pontos de média nas notas e não ter zerado a redação. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 19 de janeiro, da segunda chamada em 1º de fevereiro. Também há a lista de espera, que será divulgada no dia 22 de fevereiro. A relação das instituições de ensino, dos cursos disponíveis e o cronograma está disponível na página do ProUni na internet, prouniportal.mec.gov.br. E o resultado da segunda chamada será divulgado no dia 1º de fevereiro. Neste ano, o programa oferece bolsas para 13.117 cursos em 1.031 instituições de ensino, localizadas em todos os estados e também no Distrito Federal. E esta é a última semana para quitar o IPVA 2021, com descontos que garantem economia aos proprietários. A quitação do tributo até a sexta-feira, dia 29, garante desconto de 3% pela antecipação. Além disso, há vantagens como o bom motorista e o bom cidadão. A soma dos benefícios máximos pode chegar a uma redução de até 22,4%. Quem optar pelo parcelamento do tributo em 3 vezes, essa também é a última semana para o pagamento da primeira parcela. O primeiro pagamento será no dia 29 de janeiro, garantindo desconto de 3%. As próximas 2 parcelas serão em fevereiro, até o dia 26, com redução de 2%, e em março, até o dia 31, com a redução de 1%. Para parcelar, é obrigatório o pagamento em 3 vezes dentro dos prazos estipulados. E o governo do estado regulamentou o programa Veículo Legal, que possibilita aos motoristas a quitação de débitos do veículo na própria abordagem em uma blitz. Conforme a medida, o pagamento no local evita que o veículo seja guinchado, poupando o proprietário de custos da remoção, diárias em depósitos e o desconforto de ter o seu carro apreendido. A norma beneficia, em especial,
motoristas com débito do DPVAT do exercício de 2020, em que muitos casos ficou pendente após a resolução de impasse sobre a sua cobrança. As chamadas maquininhas para o pagamento com cartão serão disponibilizadas progressivamente para os órgãos de fiscalização de trânsito gaúchos. Mesmo que os equipamentos ainda não estejam disponíveis em algumas fiscalizações, os motoristas terão a facilidade de quitar os débitos do veículo por meio de aplicativo bancário. O comprovante, que é gerado de forma eletrônica, já será o suficiente para que o agente de trânsito libere o carro no momento da abordagem, desde que não haja outras pendências que indiquem a necessidade de recolhimento. O recolhimento do veículo só ocorrerá nos casos em que haja dispositivo para pagamento no momento da abordagem e, ainda assim, o condutor se recusar a quitar o débito. O segundo dia de provas do Enem, realizado neste domingo, contou com a presença de 44% dos inscritos. Os candidatos que não puderam participar do Exame Nacional do Ensino Médio por estarem com sintomas da Covid-19 ou de outra doença infecto-contagiosa e aqueles que não conseguiram fazer as provas por problemas logísticos podem, a partir deste dia 25, pedir para participar da reaplicação do Enem na página do participante. 2.470.000 candidatos de 1.689 municípios fizeram a segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Isso representa 44% do total de inscritos. Durante as 5 horas de provas, os estudantes fizeram 90 questões de matemática, física, química e biologia. 1.274 participantes foram eliminados porque deixaram o celular tocar durante a prova, por exemplo. Entendemos que, quanto à questão de segurança e de lisura do certame, transcorreu da forma melhor forma possível. Em 14 locais foram registrados problemas logísticos, como falta de luz ou de água. E nesses casos, os estudantes poderão recorrer para fazer uma nova prova. O sistema vai estar aberto a partir de meio-dia de 25 de janeiro até 29 de janeiro. Ele deverá entrar e solicitar a reaplicação. Ele vai entrar, vai preencher, ele vai contar a história para a gente. O que aconteceu, por que ele acha que ele deva fazer a reaplicação de um dia ou dos 2 dias. E os resultados do deferimento ou indeferimento dessas solicitações se dará no dia 12 de fevereiro. Os candidatos que foram diagnosticados com alguma doença infecciosa, como a Covid-19, ou sentindo sintomas, também podem recorrer no portal do INEP para fazerem uma nova prova. Até agora, 18.000 candidatos entraram com esse pedido. 13.000 já foram atendidos e farão o exame em outra data. Municípios que não participaram do Enem por causa da pandemia de Covid-19 devem fazer o exame nos dias 23 e 24 de fevereiro. É o caso de Espigão do Oeste e Rolim de Moura, em Rondônia, e outros 58 municípios do estado do Amazonas. Temos conversado tanto com o estado quanto o município para que a gente consiga, a gente quer ainda distribuir ainda mais os alunos, dada a situação peculiar da pandemia no Amazonas, a gente quer ainda distribuir ainda mais os alunos do que estava previsto inicialmente. Então, estamos buscando ainda mais salas de aula, mais escolas, para poder dispersar ainda mais os alunos que vão fazer a prova em fevereiro. Agora, o INEP se organiza para a realização no próximo domingo do Enem Digital. O sistema vai ficar aberto até o dia 29. As provas do Enem impresso foram aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro. Nas semanas que antecederam cada uma das aplicações, os candidatos puderam enviar exames e laudos médicos ao INEP. Aqueles que ainda não o fizeram poderão agora acessar o sistema online. As provas de reaplicação serão nos dias 23 e 24 de fevereiro. Além da Covid, podem solicitar a reaplicação participantes com diferentes tipos de doenças infecto-contagiosas. Segundo o INEP, para análise da possibilidade de reaplicação, a pessoa deverá inserir obrigatoriamente no momento da solicitação documento legível que comprove a doença. Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações.
Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate! Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro. Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote recicla e transforma. Óculos de sol com grau. Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos. Mercadão dos óculos. A Multiarte, com fábrica de estofados há 16 anos em Garibaldi, conta agora com uma loja de 1.000 metros quadrados, junto à fábrica para atender você com o que há de melhor. Além da qualidade já conhecida nos estofados, conta também com salas de jantar, poltronas, puffs e móveis complementares, ótimo acesso e estacionamento amplo. Multiarte, na BR 470, sentido Bento Garibaldi, antes do Castelo Benvenuti. Fone 3451-7164. Assim que chegou ao Brasil na última sexta-feira, as 2 milhões de doses da vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca, vindas da Índia, foram levadas para a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Lá foi feita uma análise para checar a segurança da vacina. Já no sábado, o Ministério da Saúde começou a distribuição em todo o país. Com a aplicação de 2 doses, o imunizante chega a 80% de eficácia. Mais detalhes você confere na reportagem. Todos os 2 milhões de doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford saíram da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, no Rio de Janeiro, no último sábado. A divisão de doses da vacina por região do país ficou assim. A região Sudeste vai receber mais de 900 mil doses. A Nordeste, mais de 450 mil. O Sul contará com 250 mil doses. O Norte, com cerca de 221 mil. Já o Centro-Oeste terá 153 mil doses. O Amazonas tem prioridade na distribuição das vacinas. Somente sua capital, Manaus, que vive hoje uma situação realmente mais crítica no nosso país. E essa prioridade fica evidente a partir de um acordo com os governadores, onde 5% dessa primeira carga ela vai ser destinada aonde está o maior risco do país, que é em Manaus. As doses do imunizante chegaram da Índia na última sexta-feira. Depois, foram para a Fiocruz, onde passaram por uma avaliação de segurança e de lá partiram para a distribuição, feita pelo Ministério da Saúde. A previsão é que até o fim do ano, a Biomanguinhos, fábrica da Fiocruz, produza 210 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. A produção nacional será possível assim que a matéria-prima para esses imunizantes, o IFA, chegue da China. É uma vacina que tem uma característica importante para os sistemas de saúde, por todas as suas características, pela sua eficácia, pela possibilidade de termos esse intervalo de 3 meses cientificamente evidenciado, por ser eficaz na primeira dose.
A primeira vacinada dessa leva foi esta pneumologista e pesquisadora da Fiocruz. Eu estou seguramente sorrindo, mas eu estou sorrindo pela esperança em primeiro lugar, mas não é uma esperança vã, é uma esperança da confiança objetiva nas instituições brasileiras, na força do SUS e no trabalho de todos que hoje, desde o início dessa pandemia, desde o carnaval do ano passado, estão comprometidos, continuam trabalhando. No dia da chegada das vacinas no país, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, lembrou que a parceria entre Brasil e Índia deve crescer ainda mais. É uma parceria que, tenho certeza, se consolidará nessa área de vacinas, nessa área de medicamentos, farmacêutica e em muitas outras. Ao todo, são 8 milhões de doses das vacinas AstraZeneca, Oxford e Coronavac Sinovac distribuídas aos estados. Além dessas, a Anvisa aprovou na sexta-feira o segundo pedido de uso emergencial da Sinovac para mais um lote de vacinas. Nesta segunda-feira, a Secretaria Municipal da Saúde recebeu mais 1.400 doses da vacina contra a Covid-19, repassadas pelo governo do estado através da 5ª Coordenadoria Regional da Saúde. O insumo, desenvolvido pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca, será destinado aos profissionais da saúde em Bento Gonçalves. Na semana passada, a primeira fase da campanha iniciou com 1.900 doses da Coronavac. Cerca de 800 doses já foram aplicadas em profissionais da saúde da linha de frente contra a Covid, além de idosos em instituições de longa permanência e indígenas. O governo do estado receberá nesta semana 50 pacientes clínicos vindos de Porto Velho, capital de Rondônia. No sábado, dia 23, o prefeito da cidade, Hildon Chaves, afirmou que os leitos no município para pacientes com a Covid-19 estão lotados. Os 50 pacientes chegam ao Rio Grande do Sul a partir de terça-feira e serão enviados a hospitais de Porto Alegre e de Canoas. Dos 50 pacientes, 20 serão enviados para o Hospital Universitário de Canoas e outros 30 ficarão em Porto Alegre, nos hospitais Conceição, de Clínicas e no Hospital Vila Nova. A Secretaria Estadual da Saúde organiza uma operação de transferência desde o aeroporto Salgado Filho, na capital, onde os pacientes devem desembarcar até os hospitais. Os pacientes vão ocupar leitos de enfermaria. Há possibilidade, no entanto, de que o quadro venha a evoluir e que precisem de leitos de UTI. Mesmo assim, o diretor de regulação estadual garante que o Rio Grande do Sul está preparado para receber todos os pacientes. E o portal do governo do estado mostrava ao início da tarde desta segunda-feira a ocupação de 10 leitos da UTI do Hospital Tacchini por pacientes acometidos com a Covid-19. O número reduziu em uma unidade se comparado ao boletim da sexta-feira. Dos 45 leitos oferecidos na instituição, 11 eram ocupados por pacientes de outras doenças, ou seja, uma ocupação de 48,9% dos leitos. O boletim atual traz ainda o uso de 12 respiradores, o mesmo número em relação aos dados divulgados no boletim da sexta-feira. Na cidade, são disponibilizados 45 equipamentos de suporte respiratório. Foi registrada também diminuição na ocupação no uso de leitos fora da UTI. Entre os dados da última sexta-feira até o boletim desta segunda-feira, a ocupação caiu de 20 para 15 pacientes internados, ou seja, menos de 18% da capacidade total, que é de 84 leitos. Os dados do portal covid.saude.rs.gov.br referentes a Bento Gonçalves são sempre alimentados com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e pela Secretaria Municipal da Saúde. A Brigada Militar prendeu neste final de semana mais pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Os casos aconteceram em Garibaldi, em Carlos Barbosa e em Bento Gonçalves entre a noite da sexta-feira e no decorrer do final de semana. Em Garibaldi, um rapaz de 22 anos e duas jovens com 20 anos foram abordados durante patrulhamento no bairro Três Lagoas.
Com o rapaz, os policiais encontraram um tijolo de maconha pesando 355 gramas e R$ 1.150 em dinheiro. Com uma das mulheres, havia 6 porções fracionadas de maconha e 8 porções de cocaína. O rapaz e a moça foram encaminhados à Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves e a outra jovem, embora nada de ilícito tenha sido encontrado com ela, foi encaminhada à delegacia como testemunha do tráfico. Já em Carlos Barbosa, a Brigada Militar localizou um homem de 27 anos contra o qual havia um mandado de prisão por tráfico de drogas. O caso ocorreu no início da madrugada do sábado, no bairro Vila Nova. Com ele, os policiais militares encontraram 47 buchas de cocaína, uma pedra de crack e R$ 868 em dinheiro. Preso em flagrante, ao admitir o crime, ele também foi conduzido ao Presídio Estadual de Bento Gonçalves. E aqui na capital do vinho, outras 2 prisões ocorreram em abordagens realizadas nos bairros Tancredo Neves e também Barracão. O primeiro caso foi no sábado à tarde, no bairro Tancredo Neves. Após denúncia, a Brigada Militar foi até o local, onde os policiais abordaram um veículo e em seu interior, um jovem de 24 anos tinha em seu poder 77 gramas de uma substância semelhante à cocaína, R$ 50 em espécie e um celular. Ele foi conduzido à delegacia de polícia, onde foi registrada a ocorrência por tráfico de drogas. E nesta segunda-feira, por volta das 2 horas da madrugada, a Força Tática da Brigada Militar prendeu um homem de 27 anos tentando arremessar objetos para o interior do Presídio Estadual de Bento Gonçalves. Com ele, os policiais militares encontraram 29 pedras de crack embaladas e prontas para venda e a quantia de R$ 35 em moeda corrente. Ele conseguiu arremessar 2 celulares, um carregador de celular e aproximadamente 200 gramas de maconha, os quais foram apreendidos no interior do presídio. Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam no sábado à tarde um homem que desobedeceu a ordem de parada e que acabou fugindo por um trajeto de 15 quilômetros em Carlos Barbosa. O fato ocorreu durante policiamento ostensivo na BR-470 em Garibaldi. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a perseguição aconteceu por várias ruas de Carlos Barbosa e após conseguir interceptar o veículo, foi confirmado que tanto o veículo quanto o condutor estavam com a documentação vencida. O homem de 61 anos foi preso por desobediência e direção perigosa e encaminhado à Polícia Judiciária em Bento Gonçalves. Foi preso na manhã desta segunda-feira pela Brigada Militar o rapaz de 21 anos, suspeito de ser o autor do homicídio registrado domingo à noite em Bento Gonçalves. Conforme a Brigada, a prisão ocorreu em um condomínio no bairro Ouro Verde. O crime aconteceu na rua Arlindo Franklin Barbosa, no bairro São Roque, por volta das 11h30 da noite. Um possível desentendimento entre 3 jovens resultou na morte de Rafael de Souza, de 19 anos, e em ferimentos em outro rapaz que foi conduzido pelo SAMU ao Hospital Tacchini. Rafael, que não tinha antecedentes criminais, acabou falecendo no local. Também ficou ferida uma jovem de 19 anos que foi atendida pelos bombeiros e encaminhada à UPA com um corte próximo ao olho esquerdo. Com esse caso, Bento Gonçalves registra o 7º homicídio em 2021. E no esporte, o Esportivo conquistou resultados positivos nas categorias Sub-15 e Sub-17 no penúltimo confronto válido pela fase classificatória do Campeonato Regional Serrano. Em Caxias do Sul, a equipe Sub-15 do Alviazul, do técnico Marcelo Nunes, derrotou o Caxias Bravo 35 por 2-0, mesmo resultado obtido pelo time Sub-17 do treinador Márcio Ebert. Com as vitórias, ambas as equipes assumiram a liderança da competição, garantindo até então a vaga direta à semifinal. No Sub-15, o Esportivo manteve a sua invencibilidade na competição regional
assumindo a liderança com 17 pontos. Na categoria Sub-17, o Alviazul assumiu interinamente a liderança do campeonato com 15 pontos conquistados, um a mais que o Ser Caxias. O último desafio ocorre no dia 6 de fevereiro, quando o Esportivo joga em casa diante do Juventus de Teutônia, em confronto direto na briga pelas primeiras posições. E aconteceu no domingo a rodada que definiu os times classificados para a reta final da Taça Bento 130 anos do futebol amador. Pelo Grupo A, Bragantino e 8 da Graciema garantiram as suas vagas para a próxima fase da competição, vencendo, respectivamente, as equipes do Tigre e do Tandera. No Grupo B, o Borussia, que entrou em campo com a classificação nas mãos, ficou no empate com o Paysandu. O outro classificado foi o Anunciata, que venceu por 3-0 a equipe dos Gigantes do Vale. Pelo Grupo C, o Fronteira, que também já havia garantido seu passaporte às quartas de final, empatou em 2-2 com o Oliveira e Santana, que terminou na vice-liderança. No outro confronto, o Sampaio Correia, que já não tinha mais chances de classificação, derrotou o Amigos do Barça pelo placar de 6-4. No Grupo D, o destaque ficou para o Descubra, que goleou a ASSI haitianos pelo placar de 9-2. Segunda vaga ficou com Unidos da Pelada, que superou a ABGF por 2-0. Esses, então, os destaques do nosso jornal TV Com, aqui pelo canal 14. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã às 7 horas e também ao meio-dia. E você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação a qualquer momento em algum smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS.